Está no ar mais um TVL Cultura e hoje nós temos como convidado o Sr. Carlos Henning, que é o presidente da Sociedade de Escritores de Blumenau. Olá, Carlos, tudo bem? Tudo bem, é sempre um prazer falar de literatura. Que bom. Carlos, eu queria que você primeiro contasse pra gente o que é a Sociedade de Escritores de Blumenau. Tem muita gente da cidade que não conhece a sociedade e o papel que ela tem, né, junto aos artistas, aos escritores. Bom, a Sociedade de Escritores de Blumenau é uma entidade com incentivo à cultura, para a fomentação da cultura e especialmente da literatura. Ela foi criada em 1999, então está debutando esse ano, fazendo 15 anos. E a prática da divulgação da cultura por parte da SEB é especialmente através da divulgação de obras literárias de autores blumenauenses, que são filiados à instituição, e também através de eventos como saraus literários, diversos tipos de eventos que ocorrem até mesmo em casas de autores, em casas de pessoas que convidam, ou mesmo na Fundação Cultural de Blumenau. A SEB hoje, tens uma ideia de quantos escritores são associados a ela? Hoje são 34 escritores afiliados. No próprio site constam os nomes deles e as biografias, depois a gente pode passar. São autores que incluem blumenauenses, mas também incluem catarinenses e alguns até de outros estados e países. Muitos deles são membros correspondentes, né? Eles enviam materiais para nós, mas moram em outros lugares e, né, escrevem, têm até mesmo outro tipo de literatura e não perdem nunca o contato conosco. Que bacana. Então existe um intercâmbio cultural entre diversos escritores, não só de Blumenau, mas também... Certamente, Na verdade, a SEB, ela se iniciou por causa disso, né? Os autores escreviam de maneiras muito diferentes e decidiram então um apoiar o outro e até mesmo para ler a obra um do outro. Começou informalmente a instituição, na verdade. E depois foram começando a formalizar isso e gerando um grupo específico, né, grupos específicos, conselheiros culturais, a fim de institucionalizar um pouco mais esse trabalho dos autores blumenauenses especialmente, né? E a SEB hoje, ela está com algum projeto em andamento? Ela está debutando, né? Está fazendo 15 anos. Vocês vão fazer alguma ação para comemorar esse debut? Sim, nós temos um projeto que foi lançado este ano, que é um projeto de publicação de uma obra de edição comemorativa, né, de alta qualidade, que vai conter diversas páginas, tratando de um poema épico da cidade, só que separado por autores. Então, na verdade, seria uma unidade fragmentada. Nós teríamos um poema fluido, um poema só, no entanto, diversos poemas que vão se conectando, então vai ser uma espécie de uma coxa de retalhos. Envolvendo 4 temas, né, que é as pontes, o rio, as montanhas e o trabalho, né, que seria simbolizado pelo machado que consta na bandeira da cidade. Então esse projeto está em andamento ainda, nós estamos recebendo materiais e possivelmente ele vai sair ano que vem. Ele vai ser uma edição comemorativa, mas vai sair no 16º ano, porque foi complexo, né, como é um projeto mais complexo e maior, ele demorou um pouco para ser produzido também, né, os autores têm produzido e têm enviado esse material para a gente. Que bacana, então... Eu acho que a gente pode ficar esperando ansiosamente por esse livro, né? Por esse poema conectado de diversos autores. E hoje, como é que a SEB lida com a tecnologia em relação à leitura, à literatura, né? Que a gente tem acesso a muitos livros em versão digital. E não sei a tua opinião, mas eu vejo que muitas pessoas estão deixando de ir às bibliotecas, ou até mesmo de comprar os livros físicos para ter acesso por eles na internet. Na verdade, a literatura digital, ela é uma realidade, né? Não só no Brasil, especialmente no exterior. As pessoas, inclusive no exterior, têm menos preconceito, elas têm lido muito usado o Kobo, o Kindle, né? Que são duas tecnologias que eu considero até muito boas, pelo fato de você ler em qualquer lugar, não ter o peso do livro, mas eu ainda prefiro o livro físico. E eu acho um problema na literatura virtual, né? Nos e-books especialmente, nos PDFs também que eles dispõem na internet, é a qualidade do que está sendo publicado, né? Hoje em dia qualquer um é autor, qualquer um escreve, qualquer um publica, né? E dispõe isso para qualquer pessoa do mundo ler, através de blogs ou até mesmo de certos sites que dispõem mesmo de publicação em PDF, no formato livro mesmo. E isso é um problema, na verdade, no quesito literatura, porque nós estamos tendo uma produção muito extensa, muito grande mesmo, inclusive no Brasil, de produção, e isso tem reduzido a qualidade literária, né? Porque qualquer pessoa hoje em dia pode publicar,
e sendo qualquer pessoa publicando, muitas vezes essa pessoa não tem aquele tino para literatura, embora goste. Né? Então, perante a SEB, nós até temos alguns projetos, diria, encaminhados a respeito de alguma produção digital, talvez até desse projeto também, mas pode ser feito um e-book, mas no momento o interesse é uma publicação física, né? Porque nós queremos fazer com um papel de mais qualidade, uma capa também um pouco mais rebuscada, então esse é o interesse da SEB no momento, é a publicação física, mas nós temos autores, membros, que já têm publicado e-books, que têm surtido muito efeito, certo? Em Santa Catarina e fora dela. Há uma semana atrás saiu no Jornal de Santa Catarina uma matéria sobre publicações da região, né? Publicações de autores catarinenses, em especial blumenauenses. Como é que tu está vendo essa nova leva de autores que estão vindo aí com seus lançamentos? Na verdade, o estado de Santa Catarina ele teve um boom muito grande de produção na década de 90. Houve um estouro, muitos autores publicaram nessa época e eram realmente autores muito bons também, inclusive o próprio Lindolf Bell, né, que foi um expoente dessa época. Houve um movimento modernista na cidade, né, houve uma produção muito extensa. Hoje eu diria que Blumenau está na segunda fase do modernismo. Então os autores têm produzido menos, mas têm produzido com mais qualidade, é o que eu tenho observado. Essa produção desses autores atuais, como ela tem sido uma produção já contemporânea, como houve uma miscigenação literária na cidade, nós temos todo tipo de produção. Eu, por exemplo, escrevo soneto decassílabo, que é uma poesia da Renascença. Tenho amigos meus que escrevem poemas neoconcretistas da década de 50. Tenho amigos meus que escrevem poemas contemporâneos, já utilizando ideogramas chineses. Então, na verdade, existe uma variação muito grande na cidade de produção poética. E na produção de prosa, idem. E essa variação é que é o interessante, que torna Blumenau uma cidade, apesar de tamanho médio, uma cidade cosmopolita. Certo? Que é o que é muito comum na Europa hoje em dia você encontrar, né? Autores que produzem todo tipo de material, certo? Desde o clássico até o contemporâneo, sem nenhum tipo de distinção, com uma flexibilidade muito grande. Esses novos autores, eles estão conseguindo ter acesso aos seus leitores, né? Estão tendo busca, como é que está esse mercado de leitores em Blumenau, na verdade? Porque é difícil a gente ver as pessoas com um livro na mão ou realmente lendo alguma coisa. Eu sempre digo que o Brasil é um dos países que mais lê. As pessoas ficam assustadas com essa minha afirmação. O Brasil é um país de leitores, mas o problema é a qualidade do que se lê. Né? Porque as pessoas elas acham, né, que a leitura do jornal, a leitura da revista, a leitura da lista telefônica, a leitura de qualquer outro meio que não seja o livro, é um adicional de cultura. Não, é informação. Né? Você acessa um periódico, você está acessando ele para informação, você não está acessando ele para conhecimento. São duas coisas completamente distintas, né? Então, o que eu acho perigoso no Brasil é a qualidade da literatura. O brasileiro, ele não lê livros, ele geralmente tem um certo preconceito com a poesia, né? Isso é uma realidade e tem que ser aceita. Mas não pode ser somente aceita e deu, né? Nós precisamos entender esse processo literário como uma realidade que tem que ser ultrapassada. Né? Como fazer com que a população acesse a literatura, né? Popularizando ela também, mas não somente isso, é fazendo com que ela acesse também o erudito, né? Não somente o popular. E isso muitas editoras têm trabalhado, né? Existem editoras hoje de bolso que produzem grandes clássicos da literatura com boas traduções e num preço bastante acessível, bastante atraente, eu diria. E essa produção eu acho bastante interessante. E a cidade de Blumenau acompanha o Brasil. Né? Indescritivelmente ela acompanha o Brasil. Então, a falta hoje do público não acessar a literatura como deveria, como os europeus, por exemplo, fazem, é por duas opções. Ou o desinteresse, o que eu acho pouco provável, porque o público realmente se interessa, ou realmente a falta de informação. Então, cabe aos escritores, mas também cabe aos editores e cabe aos divulgadores culturais essa divulgação, essa exposição do material. Porque material rico Brasil não fica a desejar em nada em relação à Europa, certo? Em relação à França, à Alemanha, esses países que são mais antigos, têm uma produção literária maior, evidentemente, né? Enfrentaram a Renascença, enfrentaram outras eras que o Brasil não teve, e grandes tradutores brasileiros se dispuseram a fazer essas traduções, né? Então cabe a nós divulgarmos isso para que o povo acesse esse material. E o papel desses tradutores brasileiros é muito importante, né? Porque como a gente não teve essas épocas na nossa história, a gente está recebendo esse material traduzido hoje, é bacana, porque isso faz parte da nossa formação como leitor e também como escritor, né?
A tradução sempre é um perigo, né? Eu falo apenas um outro idioma, eu falo espanhol, e eu já me dispus, arrisquei a traduzir alguns sonetos do Lope de Vega, do Garcilaso. É um momento muito complexo. A tradução, eu acho ela mais complexa do que a produção, porque você está se projetando em cima de um grande, né, de um colosso, então você tem que tomar muito cuidado. Você modifica um verso, já não é mais do Garcilaso de Vega, é do Carlos Reineck esse verso. Então a tradução é um processo muito dificultoso, é um processo muito complexo, né? Eu sei de autores como o Ítalo Eugênio Mauro, que traduziu Divina Comédia primorosamente, demorou a vida inteira para traduzir. Né? Ele chegava a traduzir 3 versos 30 vezes para chegar no que ela realmente precisa. Então a produção da tradução brasileira é muito importante e, sobretudo, às vezes mais erudita do que a própria obra, né? Nós temos tradutores brasileiros que são tão primorosos que elevam a produção internacional a um nível muito superior, né? Então, a tradução brasileira ela é muito importante. Nós temos grandes nomes, como Mário Quintana, traduzindo Proust, né? No Caminho de Swan, a tradução dele é magnífica. Graciliano Ramos traduzindo A Peste, do Albert Camus. Então, são grandes autores traduzindo grandes autores, né? São os mestres pelos mestres. Além das traduções, rapidamente, a Fundação Cultural ele tem 2 projetos de formação de leitores, né, de fomento à leitura, que é o Parque da Leitura, que acontece aos sábados no Ramiro Ridiger, e o Fundação Cultural nos Bairros, que é o trailer que vai até os condomínios da Minha Casa Minha Vida. São 2 projetos que têm um intuito social de deixar as pessoas terem acesso à literatura diversa, né, de vários títulos. E como que tu vê esses projetos sociais na formação do leitor? O livro é importante de qualquer maneira, né? O acesso à obra, o acesso às folhas de papel, o acesso a esse produto que é o livro, que aparentemente é um material concreto, você abstrai. Então, qualquer tipo de acesso, a biblioteca especialmente, né? A biblioteca ela é um encanto, né? A partir do momento que você entra em contato com esse material concreto e consegue esse substrato para traduzir para o metafísico, para o impalpável, né? Você está angariando o leitor, né? A literatura infantil, ela necessita primorosamente, né, desse incentivo, dessa divulgação. É uma literatura cara, os livros infantis são muito caros no Brasil. Então, a partir do momento que eu disponho, né, uma fundação dispõe, uma instituição dispõe livros gratuitamente, certo? Para que essas crianças, ou para que adultos também, acessem esse material, leiam-no, né, e consigam abstraí-lo, ou mesmo não consigam abstraí-lo, mas que sintam um prazer estético nesse material, há ali uma presença metafísica. Entende? Você tem uma universalização da cultura. Porque enquanto você tem um livro propriamente dito, você tem linhas jogadas dentro de uma capa de couro, empacotada numa biblioteca. A partir do momento que você abre esse livro, você põe os olhos em cima dele, você o entende, você cria uma história em sua mente, você está chegando no limbo da literatura, você está indo a quem, certo? Então é uma mágica, na verdade, aí cabe à pessoa, né? Nós temos a capacidade de escrever, a instituição tem a capacidade de dispor, seja ela uma biblioteca, seja ela uma livraria, uma fundação como uma fundação cultural, e cabe aí então ao leitor, né, abri-lo e criar essa mágica e entender, né, essa mágica, para gostá-la. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, que é a questão do valor do livro, né? Por que o livro hoje ele é tão caro para as pessoas? Tantas pessoas não conseguem ter acesso ao livro, às vezes até mesmo pelo valor que ele possui. O que encarece tanto a obra literária? Veja bem, o livro historicamente ele sempre foi caro, né? Na época, a época especialmente do papiro e do pergaminho era extremamente caro, pouquíssimas pessoas tinham acesso, né? Tanto é que as Bíblias, por exemplo, na Idade Média, eram acessadas somente por clérigos, né? E eles mesmos é que escreviam esse material, era extremamente caro. Com o Gutenberg chegou o papel barato, né? Que barateou, entre aspas, o preço do material. Ainda assim, somente os burgueses tinham acesso, poucas pessoas tinham acesso a esse material, era muito caro. Né? As encadernações eram muito luxuosas, demorava muito tempo para se produzir. E hoje, com a prensa, né, que nós temos, não deveria ser tão caro. Pois é. Né? O papel não é um material caro, o tipo não é um material caro, o clichê não é um material caro. Então, o que é? Bom, o trabalho do autor também não é um material caro, embora deveria ser. Então, cabe à edição.
certo? A edição é o que custa. Na verdade, você tem que produzir um livro, você precisa pensar numa arte de capa. Então, você vai ter de remunerar alguém para fazer esse material para você. Você precisa criar uma diagramação, dar um tipo para esse, né, um tipo de fonte para esse livro que mais combine. Você precisa muitas vezes de ilustrações e tudo isso demanda custos. Então, o que torna essa produção muito alta é o lucro, certo? Você precisa produzir esse material, encaminhar ele para a editora e depois encaminhar para a livraria que vai cobrar o seu lucro em cima necessariamente, né? Ela precisa disso. Então, essa produção ela se encarece muito devido à venda. Certo? E é por isso que a biblioteca tem um papel fundamental, é por isso que os alfarrábios, né, os sebos, têm um papel também fundamental, né, que eles vendem livros muito em conta, e grandes livros. Então eu acho que o modo como você acessa a obra literária pouco importa, o que importa é que você a acesse. Então, se você o compra na livraria, se você o compra no sebo, se você se dispõe a ir à biblioteca, né, não importa. Por exemplo, veja bem, o mercado editorial brasileiro ele está muito carente em determinadas obras. Né? Por exemplo, certas obras que eu precisei acessar, há muitos anos que não são publicadas no Brasil, nem mesmo traduzidas. Certo? Então, o mercado brasileiro é muito carente. Ele publica mesmo o best-seller. Né? Ele publica mesmo aquilo que o povo deseja ler. E certas obras que são necessárias, não somente no meio acadêmico, mas mesmo no meio intelectual, no meio para consulta, né? Você não consegue acessar, somente em sebo mesmo. Carlos, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta com mais conversas sobre cultura. Boa noite. Boa noite. A floresta amazônica sofre com o desmatamento. Mas desmatar não é só cortar árvores, tem também o problema das queimadas. E é isso que o nosso repórter Tino Rex vai mostrar ao vivo da Amazônia. Obrigado, Stegossauro. A situação... Cobre dos governantes o fim do desmatamento na Amazônia. Aproveite enquanto você ainda pode fazer muito pela sua espécie. Boa noite. Boa noite. Voltamos com TVL Cultura e vamos continuar a nossa conversa com o nosso convidado de hoje, que é o Sr. Carlos Henning, presidente da Sociedade de Escritores de Blumenau. Carlos, no bloco anterior a gente estava falando sobre o acesso ao livro, né? Essa semana uma amiga minha relatou que ela foi em todas as livrarias de Blumenau para comprar um livro de Drummond para dar de presente. E nenhuma das livrarias tinha o livro de Drummond, só por encomenda. E isso acho que vem de encontro ao que você estava falando sobre a falta de publicações, né? Sobre a raridade de alguns livros hoje, a gente pode dizer, nas livrarias da cidade, para compra, para a gente ter esse acesso. E como ferramenta ela foi ao sebo, e lá ela encontrou várias obras de Drummond para comprar. Não, e veja você que Drummond, né, é um autor reconhecido, né, com altíssima ibope, todos gostam de ler Drummond, e pode ser talvez que seja por isso que não houvesse na livraria, é possível. Eu lembro de uma editora que fez mas faz um tempo já, que fez uma publicação da obra completa dele, não era nada barata, eram 12 volumes, se eu não me engano, mas maravilhosamente primorosa, sabe? Uma produção magnífica, com papel pólen amarelo, magnífica, primorosa. Mas veja você que eu precisava de um autor brasileiro, da mesma época de Drummond, chamado Ribeiro Couto, que é um autor magnífico. Não encontrei, inclusive em livrarias de São Paulo, entrei em sites de editoras e não encontrei. Entrei num site bastante famoso de sebos do Brasil e encontrei lá R$5 a obra, certo? Completa, de 1941, primeira edição, só faltava estar autografada pelo autor. É evidente que eu adquiri a obra. Né? Então, o Brasil ele precisa investir mais na produção interna. Existem muitos autores brasileiros que foram publicados uma vez e foram esquecidos. Isso quando eles estavam vivos, eles mesmos publicaram. Né? E eu posso fazer uma lista, Ribeiro Couto, Bruno Tolentino, inúmeros autores. Né? Então, essa produção brasileira está muito carente. E a produção de obras completas também. Né? Eu vou dar um exemplo muito simples, o Arthur Schopenhauer, né, que é um filósofo bastante reconhecido, gostando dele ou não, o Brasil nunca produziu a obra completa dele, que é a Parerga e Paralipomena. Não tem tradução para o português. A que eu consegui foi em espanhol, e muito ruim também. Então, na verdade, essa produção de obras completas, ela é muito carente no Brasil. Mal eles conseguem a produção dos autores brasileiros muito reconhecidos. Né? Então, como eu frequento muito livrarias, eu vejo obras completas de quem? Clarice Lispector, que
que seria uma das mais vendáveis no Brasil. José Saramago, que é lusófono, né, que é português, e o Mário Vargas Llosa, então que é um espanhol, na verdade, né? Então, autores latinos mesmo são esses três. E com muita raridade você encontra um ou outro. Já achei de Baudelaire, As Flores do Mal, completas, mas geralmente são versões purificadas. São versões que eles retiram poemas, tornam edições menores para ficarem mais baratas. E isso empobrece a obra. A partir do momento que você retira um poema daquela obra ali, ela já não é mais As Flores do Mal. Ela é outra coisa. Sim. Então, essa produção de obras completas no Brasil, ela é realmente muito carente. Ela precisa de uma intervenção grande dos editores. Carlos, acho que as pessoas de casa elas devem ter um pouco de curiosidade de como que é esse processo de publicação de um livro, de uma obra, né? Você pode contar pra gente como é que é esse processo? Posso. Na verdade, a publicação em si, ela não tem segredo algum. Você leva o seu manuscrito. Existem dois tipos de editoras. Existem editoras que pedem o seu manuscrito para análise, né? Elas não cobram absolutamente nada. Se o seu manuscrito for aprovado, elas publicam, retiram uma margem de lucro por obra vendida e lhe dão a outra margem. E existem editoras que são editoras pagas, que você vai lá, faz um orçamento, manda o seu boneco, que é o manuscrito, e eles vão publicar. Então, não importa, não vai passar por nenhum tipo de análise, nenhum tipo de aprovação, simplesmente você vai lá e publica. E essas são as mais perigosas, né? Porque uma vez que você leva a sua obra e ela não passa pelos olhos de um editor, muitos erros acontecem. A qualidade da sua obra pode não ser aquilo tudo, porque nós temos um ego muito grande, né? O escritor ele tem um ego muito grande, então ele pensa que a sua obra é genial, é maravilhosa, é perfeita, e muitas vezes não é o que o autor acha, não é o que o leitor acha. Então, às vezes essa obra vai ficar lá entulhada na estante da livraria e vai dar uma certa frustração para o autor. Então é melhor que haja uma intervenção do editor a princípio, já dizendo, olha, você tem que melhorar aqui, quem sabe você escrevendo assim não seja mais atraente a literatura, do que você publicar por seu próprio interesse e não obter um resultado que você desejava, né? Porque você está passível disso. Mas também não se assustem os novos autores, que Drummond de Andrade, por exemplo, teve que pagar para publicar, porque os editores não queriam publicar de maneira nenhuma as obras dele. Albert Camus também, Graciliano Ramos também, inúmeros autores tiveram que bancar suas publicações na primeira edição, porque os editores achavam que eram péssimas as obras, e hoje são obras, né, que se você não lê-las, você não é nada. E tens alguma dica para quem está em casa, né, que quer se aventurar na escrita, que quer escrever algo? Tens alguma dica, alguma orientação para essas pessoas? O papel aceita tudo. O papel aceita qualquer coisa que você escrever. Então, antes de você tocar na pena, toque na sua mente. Para você escrever, você não pode simplesmente nascer com a alma. Hoje eu acordei com vontade de escrever. Não é assim. Você precisa ter um preparo, você precisa conhecer o que você está fazendo e você precisa se apoiar em outros ombros. Você não vai conseguir sozinho. Quem são esses outros ombros? Os autores que vão lhe influenciar, né? Isso é profundamente importante. Quando você se dispõe à arte da escrita ou qualquer outra arte, né? Quando você vai se dispor à pintura, você tem que conhecer os grandes autores anteriores a você para conseguir, né, utilizar-se dessas técnicas, entendê-las ou até mesmo contestá-las. Então, para o novo autor, antes dele se dispor a escrever, antes dele se botar na escrivaninha, à frente do computador, ou no papel, ou na máquina de escrever, ele precisa conhecer o que ele vai fazer, né? Então, a erudição, né, a leitura profunda dos seus autores favoritos, e não somente uma leitura metafísica, mas uma leitura técnica também, como que ele organiza as frases, como que ele dispõe as vírgulas, tudo isso influencia na obra. Uma vírgula num poema pode mudar todo o sentido do poema. Então, uma vez que o novo autor, ele precisa entender, né, e eu não tenho muita moralidade para falar, porque eu tenho 20 anos, né, então mais novo do que eu é impossível, ele precisa entender, só que eu escrevo desde os 10, então faz 10 anos que eu escrevo, ele precisa entender que a obra literária é uma coisa muito delicada, ela é muito sutil. Então, se você escreve uma palavra ali dentro, que ela acaba se tornando uma aresta para o diamante, ela não fica lapidada. Então, para você ter essa capacidade de escrever, porque escrever também é técnica, não é só o metafísico, não é só a inspiração, você tem que trabalhar muito. Eu, por exemplo, comecei escrevendo sonetos que não tinham sílabas, não tinha métrica alguma, com 10 anos de idade, só para treinar rimas. Então, eram sonetos que eram cópias idênticas, por exemplo, de Casimiro de Abreu. Eu praticamente copiava o soneto.
copiava, mesmo as rimas igual. Para quê? Para estruturar, para aprender a estruturar. Como se faz um soneto, como que se escreve um soneto e qual é a metafísica do soneto, para que ele serve, né? Então agora com 17 anos, 7 anos depois que eu comecei, é que eu comecei a me aventurar então a escrever realmente. Não, agora eu vou escrever os sonetos de Carlos Hennick. Queimei tudo que eu tinha, dos 10 anos aos 17, tudo foi destruído. E pensei, não, agora então eu vou começar a minha obra realmente. O que eu vou escrever dali para diante. Então é um trabalho árduo, não é um trabalho fácil, é um trabalho que você não pode ter pressa, você tem que escrever com calma. Não saem 30 sonetos por dia, não é uma fábrica, né? Sai um por semana, quando muito 2. Então é um trabalho de anos, né? Você vai organizar um livro mesmo, uma obra, no cabo de 15 ou 20 anos. É um processo muito demorado, mas é um processo muito prazeroso, então vale a pena. Tu falou ali da gente ler os nossos autores preferidos, né? Posso te pedir umas dicas de livros, né, de autores? Pode ser os teus preferidos, assim, tanto de poesia quanto de prosa, para o espectador de casa, assim. Indicar autores é uma coisa muito complicada, né? Os escritores adoram indicar autores, né? O Hemingway indicava os dele, o Dostoiévski indicava os dele, a gente tem curiosidade para ver as bibliotecas deles, né? Existe um crítico literário brasileiro muito famoso chamado Otto Maria Carpo, que ele escreveu um ensaio só sobre as bibliotecas dos autores, né? Porque realmente é um mundo à parte. Por exemplo, tem autores que não têm biblioteca nenhuma, eles só liam livros emprestados ou compravam e davam para alguém já para que houvesse essa pista, né? Esse suspense. Quais autores me influenciaram? Dostoiévski me influenciou profundamente, mas eu não gosto dele, então eu não uso ele. Na verdade, os autores que mais me influenciaram são os que eu menos gosto e são os que eu não quero escrever igual a eles. Mas que escreve muito parecido comigo, ou eu escrevo muito parecido com eles, eu não sei, a literatura é uma miscigenação assim. É uma poetisa polonesa, o nome dela não é fácil, que é a Wisława Szymborska, é uma poetisa que ganhou o Nobel, se eu não me engano, em 97. E ela tem uma capacidade de escrever poemas muito simples, muito fáceis, e no entanto, que demoram dias para você entendê-lo e digeri-lo, né? Então são poemas muito difíceis. Existe um poema dela chamado Vietnã, que é maravilhoso, que é uma mãe que perdeu o filho na guerra do Vietnã, e ela, que é a poetisa, o eu lírico no caso, faz diversas perguntas para ela, inclusive perguntas importantes, né? Qual é o seu nome? E ela não responde nada, fica sempre um travessão. E aí, no final ela pergunta, quantos filhos você tem? E ela responde, 4, que ela perdeu na guerra. Então é um poema assim muito interessante. Quando você lê, você pensa, mas é isso mesmo? Será que é isso? Mas é verdade, a mãe está totalmente avessa à situação, ela está em choque. Mas quando ela pergunta dos filhos, ela responde, entende? Então é uma poetisa muito sentimental, muito interessante. Ela escreveu um poema sobre o Adolf Hitler, ironizando ele quando ele era criança, né? Ele pergunta, quem é essa criancinha fofa, rosada e tal, nesse tip-topzinho? Será que ele vai ser um tenor na ópera da Áustria, né? Na ópera de Viena? Será que ele vai ser um açougueiro? Né? E ela deixa no ar essa história, né? Então são poesias do cotidiano que ela se utiliza. E para o soneto, que me influenciou demais, foi o Garcilaso de Vega, que é um poeta espanhol da Renascença, e o Bruno Tolentino, que é um poeta brasileiro bastante desconhecido. Eu fiz uma conferência certa vez sobre ele na Fundação, cujos poemas são bastante fortemente influenciados pela filosofia e por um poeta francês chamado Yves Bonnefoy. Então, indiretamente, sou influenciado pelo Yves Bonnefoy também. Mas autores que eu indicaria são o Dostoiévski. Quem não leu Dostoiévski não leu literatura alguma, porque ele é a revolução do século 18, 19, 20, dali para frente. E Dante Alighieri, porque Dante Alighieri, a Divina Comédia, é a cosmologia de todo o tempo, né? Eu me arriscaria a dizer que ela é mais importante talvez do que Shakespeare, talvez mais importante do que certos livros da Bíblia, porque ela é uma obra teológica, ela é uma obra bélica, ela é uma obra histórica, ela é uma obra astrológica, ela é uma obra que engloba todos os saberes da humanidade da Idade Média. Profunda erudição, não é uma obra de leitura fácil, mas é uma obra que deve ser visitada todo ano. Eu leio, por exemplo, a cada ano, eu volto, pelo menos só para ler o Inferno, ou ler o Purgatório, ou ler o Paraíso, porque é uma obra que tudo está ali, tudo está contido ali, né? E o Inferno, por exemplo, é profundamente humano, né? Os castigos do Inferno, os sentimentos que lá existem, somos nós, né? O Purgatório, úmido pelas lágrimas de arrependimento, é profundamente humano, né? E o Paraíso é profundamente humanista,
né, o que contraria todo o saber da Idade Média, que é aquele saber profundamente religioso, aquele saber, né, dogmático. Não. Dante Alighieri é teológico também, mas ele é profundamente já humanista. Então ele já está entrando na idade renascentista, ele já está entrando no humanismo. Então é uma obra humana, é uma obra teológica? É. Ela fala sobre o inferno, o purgatório, o céu, sobre os santos, fala sobre os demônios, mas é uma obra que fala sobretudo sobre o homem, que ali está e que ali padece sobre tudo que está à volta dele. Então é uma obra primordial, é um opus magnum. São ótimas dicas. O Divina Comédia eu já li algumas vezes, né, pela minha formação em teatro até mesmo. E é engraçado esse papel que a literatura tem, né? Porque por mais que a gente já tenha lido o livro, a gente volta a reler alguns anos depois, a gente acaba descobrindo coisas novas. Ele vai passando os tempos e a gente vai amadurecendo a ideia e a informação que essa literatura traz. Carlos, eu queria pedir para tu deixar o contato da SEB, para as pessoas que quiserem entrar em contato com os autores, né? Buscar as obras dos escritores de Blumenau. Certo. A SEB, ela conta hoje com um site, www.seb.com.br, e ali você encontra as biografias dos autores, suas obras publicadas, encontra também o acesso, se eu não me engano, ao link da obra Um Rio de Letras, que foi publicado ano retrasado, que ainda está à venda, né? Pode consultar lá, e lá está acessado também o nosso e-mail, tem um contato pelo e-mail, você pode acessar direto comigo, e a obra está à venda ainda. E deixo aberto também para fazer algum agradecimento, né, à SEB, aos escritores ou a alguém. A literatura ela é muito importante para todos nós, né? Então, sejamos nós escritores, sejamos nós leitores, que eu acho mais importante que os escritores, porque se nós escrevemos para nós mesmos, nós não temos importância alguma. Então eu não agradeço, eu acho que a literatura é que deve ser, né? Ela é que deve nos agradecer, porque nós que a visitamos, né? E não ela que nos visita, tanto é que nós que temos que ir lá esticar o braço e puxar o livro, e não um livro que vem à nossa mão. Então, quem nos deve agradecer é a literatura, né? E nós devemos só retribuí-la, né? Lendo-a. Quero agradecer profundamente a Fundação Cultural pelo espaço que me cederam, porque a gente sabe que a divulgação da literatura não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito árdua, muito complexa e que exige muito de nós, né? Mas, graças a Deus, as pessoas que se dedicam à literatura se dedicam de corpo e alma. Então, quem realmente se dedica à literatura não está ali brincando, está ali por real interesse, está ali por real amor ao que faz. Carlos, então, eu quero te agradecer pela tua presença e tua disponibilidade. Eu espero que vocês de casa tenham gostado e até o próximo programa.